E aí, viajantes? Segunda-feira, dia de quê? Vibes da semana, mais uma semana de Vibes da semana. Bora lá entender o que o céu tá falando pra gente, gente. E que céu é esse de julho, né? A lunação canceriana que vem aí pra trazer o afloramento das emoções não veio pra brincadeira. O céu está realmente com muitas coisas acontecendo, muitas mudanças. E eu começo esse Vibes da semana perguntando uma coisa que me perguntaram lá em 2019 e que provavelmente mexeu muito com o fluxo da minha vida. O carro da tua vida, da tua missão de vida, quem dirige? É você ou você tá no banco do motorista? Quem é que tá levando esse carro com alma? Muito de onde você tá indo, para onde você tá levando a tua alma junto, o teu coração, a tua verdade junto, ou você tá levando só a carcaça e a parte física? Eu acho que essa semana vem para trazer questionamentos muito fortes, porque vem aí uma lua cheia em Capricórnio que vem trazer muito o tirar de véus da ilusão, da expectativa, daquela coisa que a gente fica mirabolando e trazer um pouco mais de realidade, mas sem que a gente esqueça que no fundo a gente já sabe para onde a gente tem que ir com base na nossa intuição. Então bora lá entender esse céu que tá potente essa semana, mas antes, como sempre, eu sou a Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade, cada mês num lugar e toda semana aqui criando esse conteúdo, já há quase 1 ano e meio que eu venho com esse Vibes da semana pra gente entender o que o céu tem como recado pra gente. Não deixa de se inscrever, de já deixar seu like aqui pra mim, porque senão lá no final a gente esquece. Eu prometo que vai ser um papo bem legal. Ô, gente, vamos entender o que tava acontecendo? Ó, primeiro eu queria até recapitular que a gente no começo do mês de julho, a gente começou o mês com uma lua nova em Câncer, mas que teve ali um aspecto com Júpiter, fazendo um aspecto tenso, falando muito que a gente precisa realmente plantar novas coisas e que muitas vezes esses lugares que a gente está plantando algo, eles não são tão confortáveis. A gente está sendo convidada a sair de uma zona de conforto, às vezes, que é difícil até de sair. Na semana passada a gente teve uma lua crescente em Libra e trouxe muito à tona as nossas relações, o nosso convívio, a forma como a gente se impõe para o outro, a forma como a gente se trata e depois distribui isso para o outro. E aí a gente ainda tá com essa lua crescendo. A lua passou por Escorpião, por Sagitário, trazendo essa coisa de necessidade de expansão, mas a partir do momento que a gente olhou para dentro e identificou o nosso poder pessoal. Acho que uma coisa muito forte dessa semana é a gente precisa parar de se auto-sabotar e achar que a gente não é capaz de fazer as transformações que a gente gostaria na nossa vida por conta de um medo, por conta de uma zona de conforto, por conta de simplesmente de que a gente se paralise por conta da gente não saber o que vem antes. Então, a autossabotagem que a gente se coloca muitas vezes é momento da gente tirar isso de um lugar, tentar prever menos e tentar viver o hoje mais. Então, vamos lá entender. Hoje, na segunda-feira, a gente ainda tá com a lua crescendo em Sagitário, trazendo essa expansão e que traz muito uma sabedoria da gente saber para onde é que a gente precisa ir. Tá tudo muito confuso às vezes, né? Câncer, tem muitos planetas em Câncer, né? Sol tá em Câncer, Mercúrio tá em Câncer, já Vênus entra em Câncer, falando muito pra gente que não adianta a gente querer ir para algum lugar sem antes olhar aqui dentro. Não adianta, gente. Câncer fala muito de uma base, fala muito de uma raiz, fala da nossa casa 4 no mapa, né? Então é de onde a gente veio, é onde a gente pertence. Sem essa base fundamentada, eu sempre falo nos meus mapas, é como se a gente estivesse, gente, indo para uma estrada, rumo à nossa missão de vida. Então a gente tá indo com o carro ligado, com a música tocando ali, só que de onde que veio esse carro? Esse carro estava numa garagem, ele estava exposto no sol. Como que estava esse carro? Como que ele foi parafusado? Gente, se essa base, de onde ele veio, não cuidou bem desse carro, ou a gente não fez as manutenções devidas, a gente tá na estrada, a gente vai ter que voltar para poder arrumar esse carro. Senão ele vai se deteriorar antes de chegar no nosso ponto final, né? Então, essa casa 4, esse lugar de onde Câncer vem, é essa base. Então a semana pede muito que a gente olhe sim pra frente, mas também que a gente não esqueça de onde viemos e de toda a nossa história, do que a gente tá carregando dentro desse carro como bagagem. O carro de vocês está com bagagem em excesso, ele não vai andar 100 por hora, ele vai andar 20. Então é uma semana de muita libertação, principalmente semana que vem, principalmente mais pro final de semana que a gente tem aspectos com Plutão,
que nem sempre são fáceis. O Sol todo ano faz uma oposição com Plutão, dessa vez Mercúrio tá junto, em que vai levar a gente para lugares um pouco mais doloridos, mas que a gente precisa atuar para poder se libertar, para poder transformar. E aí eu reforço a pergunta: quem disse que nós não somos capazes de fazer as transformações que a gente precisa na vida? Então a gente passou aí por semanas em que a gente se colocou, a gente se posicionou, teve conflitos? Teve conflitos, mas às vezes, gente, é realmente no conflito ou no desconforto que a gente consegue tomar uma ação, né? Então a gente tá ainda com a lua crescente. Na quarta-feira, amanhã, na verdade, na terça-feira, essa lua chega em Capricórnio, crescendo, crescendo, e aí na quarta-feira, às 3:30 da tarde, mais ou menos, essa lua fica cheia, o ápice da lunação canceriana, ou seja, Sol em Câncer, Lua em Capricórnio, signos opostos. É como se o Sol e a Lua fizessem um cabinho de guerra, em que a luz toma conta de tudo. As emoções podem ficar afloradas, a gente tem às vezes, é como se fosse, gente, uma cortina que tivesse na nossa frente e tudo fosse, parece que se desvendando. Fácil? Não, porque a semana traz um tom mais frio, mais rígido, mais pedindo um pouco mais de maturidade, né? Essa lua fica cheia em Capricórnio, depois ela passa para Aquário e tem muita coisa, por exemplo, Vênus quadrando Netuno, ou seja, os véus da ilusão, eles caem por terra agora. A gente vai trabalhar com a realidade, com a verdade, com aquilo que realmente a gente tá vendo na nossa frente. Porque não adianta, gente, a gente colocar a expectativa, a gente projetar algo, a gente criar algo que não existe muitas vezes. Então, qual é a realidade? Então, pode ser que essa realidade, essas fichas caiam com relação a decisões que a gente tenha que tomar, com relação a conversas que a gente teve na última semana, com relação a bagagens que a gente já no fundo sabe que tá pesando o carro, que não tá servindo para nada e que na verdade agora a gente vai ter que ter a maturidade e a responsabilidade para falar assim, olha, isso não me pertence mais, né? Então é um movimento aí muito forte. Queria que vocês recapitulassem o que vocês estavam plantando, iniciando, ou o que estava rolando simplesmente na vida de vocês em 2 de janeiro de 2022, desse ano, que foi logo o segundo dia do ano, né? A gente teve uma lua nova em Capricórnio. Tudo que estava rolando naquela semana, primeira semana do ano, gente, muito agora toma corpo. A gente parece que agora ou está colhendo frutos do que estava acontecendo lá, ou a gente está colhendo coisas que a gente deixou de plantar também naquela época. Então percebe, tem uma ligação muito forte entre esse período de 6 meses, de a primeira semana de janeiro com essa semana que a gente está vivendo agora em julho, e é muito um aflorar de ideias. Então muitas vezes a gente estava confuso lá naquela época, plantando coisas naquela época que agora a gente vai estar decidindo ou colhendo essas coisas agora, tá? Então, Capricórnio é um signo que fala muito da montanha que a gente tem que subir, essa estrada, gente, que a gente tá seguindo, a missão, o propósito. Só que o Sol tá em Câncer lá atrás, iluminando tudo isso. É impossível não carregar a nossa história, o nosso passado, as bagagens que são necessárias, mas a gente precisa aprender a selecionar quais delas. E precisa muito também olhar para trás e entender que a gente tem uma história e que a gente não precisa buscar só no externo ou lá na frente as respostas de que, ai, e se eu fizer aquilo vai dar certo? Ai, e se eu tomar essa atitude? Ai, e se eu finalizar esse ciclo? A gente não sabe. A gente sabe é com base na nossa intuição, com base na nossa história, com base no que a gente já viveu. Então, por isso que Câncer tem uma super importância. Na quinta-feira, na verdade, essa lua chega em Aquário, trazendo essa racionalidade, uma inteligência emocional pra gente lidar com todas as libertações que a gente precisa fazer. A semana tá muito num tom de libertação, porque como eu falei pra vocês, logo o Sol fica juntinho de Mercúrio e eles vão fazer uma oposição com Plutão. Plutão é um planeta que fala muito de os fins dos ciclos, né? Ele fala muito de morte, de regeneração, e por isso eu falo muito dessa autossabotagem que a gente se coloca muitas vezes, de achar que a gente não é capaz de fazer as nossas transformações. A Lua estava em Escorpião no final de semana, Plutão fica em destaque a partir do final de semana que vem, trazendo para nós de que só a gente consegue acessar o nosso poder pessoal. Não adianta que a gente queira que o outro reconheça o nosso valor, se a gente mesmo não reconhece esse valor de dentro de nós primeiro, para que a gente emane esse poder pessoal que vem inerente de nós. Então eu queria muito dizer para vocês, gente, que não é hora de desistir, não é hora de fracassar, não é hora de achar que tá tudo errado. É um momento que a gente tá passando por transformações
muito grandes, mas que a gente precisa alimentar de certa forma, a nossa autoconfiança a gente precisa nutrir. É como se esse carro não fosse só uma carcaça, ele tem uma alma ali dentro. Então, no quanto vocês estão nutrindo esse carro de coisas boas ou colocando o combustível devido para que ele ande numa forma fluida, de uma forma que realmente tenha a ver com o propósito de vocês. Então, não é hora da gente achar que a gente não é capaz de fazer as transformações que a gente gostaria, por mais desafiador que seja, né? Porque eu acho que realmente o mês está trazendo desafios de levar a gente para lugares não confortáveis, mas é através da gente sair dessa zona confortável em que a gente vai fazer grandes movimentos. Então não deixem de olhar para essas emoções, para essas bagagens que precisam ser limpas e para olhar também o que eu quero levar para frente, né? Quando eu tiro essas carcaças ou essas ilusões, esses véus, o que eu tenho na minha realidade e que eu posso já começar a usar para conseguir chegar onde eu quero, né? Então, no sábado, a lua chega em Peixes. E fica, gente, Peixes conversa muito bem com Câncer. Então a gente vai ter movimentos lindos no céu no final de semana, apesar que uma lua cheia em Peixes pode aflorar muitas emoções, a gente pode ficar mais sensitivo, a gente pode ficar mais emotivo, a gente pode ficar um pouco até mais dramático, levando isso para um lado mais de não quero olhar para isso, mas na verdade a gente vai ser convidado a olhar por conta de Plutão lá em Capricórnio, trazendo muitas transformações. Então aproveitar esse momento de peixes no céu no final de semana e ritualizar e pedir orientação e estabelecer um vínculo direto com o que vocês acreditam e fazer as orações, fazer tudo que a lua cheia, gente, ela ilumina os nossos caminhos. Então, em Peixes, é de um lugar muito sensitivo. A nossa intuição, a sua intuição, ela tá gritando aí, no fundo, a gente já sabe a resposta, a gente já sabe o caminho que tem que tomar. E aí tem um céu dando muita coragem pra gente nessa hora, né? Eu acho que é um mês que, se eu pudesse falar dessa alunação canceriana, é um mês que requer muita coragem. E nós seremos recompensados por ter essa coragem de fazer as transformações necessárias. Plutão é um planeta que fala muito do coletivo também, tá, gente? Então ele interfere muito mais nessa coisa coletiva do que em nós especificamente. Mas eu acredito que, como cada um é parte desse todo, realmente está acontecendo uma transformação estrutural muito grande para a gente chegar onde a gente quer e para a gente abandonar lugares em que a gente não está levando mais a nossa alma. Então eu volto na pergunta: quem está dirigindo o carro da tua vida? É você ou você está no banco do passageiro só observando as coisas indo deixando, as pessoas dirigindo no teu carro? Aonde é que está a tua capacidade de se colocar no teu lugar de volta, de se achar em si mesmo e de acreditar muito na tua força? Então, é uma semana potente. Eu queria dar vários insights aqui pra vocês, mas vamos focar onde a gente tem Capricórnio. Comenta aqui pra mim onde é que tá Capricórnio no mapa de vocês, porque é ali que vai clarear alguma coisa. E Capricórnio, gente, não só nessa lua cheia, mas Plutão está em Capricórnio há muitos anos, né? Desde 2013, se não me engano. E ele vai finalizar o seu ciclo no ano que vem, passando para Aquário. Então, onde vocês têm Capricórnio está sendo remexido há muito tempo já. Então, é ali que precisa de um certo comprometimento de transformação para que tudo flua na vida. E é isso. Quem quiser uma leitura muito mais aprofundada, obviamente, eu sempre indico o mapa. A minha agenda de julho tem horários para segunda quinzena. Então, quem quiser fazer leitura de mapa, revolução solar, quem faz aniversário, quem fez aniversário, né, maio, junho, ou faz em julho, agosto, setembro, já pode me chamar, porque a gente faz um mapa do ano, ou então a leitura de mapa natal, que é o primeiro passo para entender tudo isso que eu falo, só que diretamente, especificamente para vocês. E é isso, eu desejo uma semana de muitas clarezas, de muitas verdades para nós, e a gente volta semana que vem para mais um Vibes da Semana. Muito obrigada por vocês que me ouvem toda semana até o final. Um super beijo!